ela não vai dizer nada. Mas o olhar vai entregar tudo depois dessa frase. Você sabe qual é o momento exato em que uma mulher decide que um homem é diferente dos outros? Não é quando ele a convida para sair. Não é quando ele diz que a acha linda. Nem mesmo quando ele a elogia de forma inteligente. É quando ele diz uma frase. Uma só. De forma simples, mas com presença. E depois, se cala. Porque o verdadeiro impacto não está no que você diz. Está no que ela sente depois que você para de falar. E o olhar dela entrega. Ela pode tentar esconder, pode sorrir com a boca e negar com as palavras. Mas os olhos confessam. Você sabe disso. Já aconteceu com você. Talvez uma vez. Talvez com a mulher errada. Talvez tarde demais. Mas você lembra. Lembra do olhar dela mudando. Como se de repente ela visse você com outros olhos. Como se uma porta invisível se abrisse. Como se pela primeira vez ela se sentisse desarmada, exposta, tocada de um jeito que nenhuma palavra anterior havia alcançado. Esse momento não se força, ele se provoca, com intenção, com domínio emocional, com uma frase certa, dita do jeito certo. E é isso que os homens comuns nunca entendem. Eles falam demais, tentam convencer, querem ser aceitos, compreendidos, aprovados. Mas o homem estoico, ele sabe. O jogo não está nas palavras que encantam, está na energia que transforma, porque ela pode até rir com qualquer um, mas o silêncio que vem depois da sua presença, esse não se compartilha com qualquer homem. Você vai entender isso hoje. Vai entender o que muda no olhar dela quando você fala com firmeza, mas não suplica. Quando você elogia sem precisar de resposta. Quando você entrega a presença sem depender de retorno. Ela não vai dizer nada, mas o olhar vai dizer tudo. E o pior é que, quando ela perceber o que sentiu, já vai ser tarde demais para ela fingir que não sentiu. Esse roteiro é para você que já se viu perdido no silêncio de uma mulher, que já ficou em dúvida se deveria insistir ou recuar, que já sentiu aquele frio na barriga depois de mandar uma mensagem e não receber nada em troca. E principalmente, para você que já quis entender o que faz um homem marcar uma mulher sem precisar de esforço. A resposta está na presença e na frase certa, no momento certo. Mas não qualquer frase, não uma cantada, não uma declaração, não um jogo de palavras. É uma chave emocional, uma frase que diz: eu te vejo, mas não preciso de você para me ver. Uma frase que planta dúvida no coração dela, sem desrespeitá-la, que gera memória, sem criar dependência, que deixa um rastro emocional, mesmo que ela tente ignorar. E você vai descobrir hoje como usá-la. Mas o pior ainda está por vir, porque quando você começar a falar assim, quando suas palavras começarem a ter peso, você vai perceber que não são só elas que mudam. Você muda. Você começa a falar menos, a ouvir mais, começa a observar sinais, a entender que o olhar dela diz mais do que qualquer elogio que ela possa te devolver. E é aí que tudo muda. Porque o homem comum age para ser notado, mas o homem estoico, ele age como se já fosse inesquecível. E essa postura muda tudo. Ela sente, ela percebe, ela cala, mas o olhar entrega. Hoje, você vai sair deste vídeo com mais do que frases prontas. Vai sair com um novo código de comunicação emocional. Vai aprender a provocar impacto sem parecer desesperado. A tocar o íntimo de uma mulher sem jamais se perder no jogo. A marcar, sem mendigar. Mas antes, eu preciso te perguntar. Você está pronto para ouvir o que ela nunca vai dizer? Pronto para entender o que está por trás do olhar que hesita, da risada que esconde, do silêncio que grita? Porque essa verdade, ela nunca vai te contar. Mas se você souber ler, vai enxergar tudo nos olhos dela. A frase que muda tudo, não pede nada, mas revela tudo. Tudo começa quando você decide parar de correr atrás. Essa é a primeira chave. Não porque ignorar seja uma técnica, mas porque o silêncio do homem que sabe quem é tem mais impacto do que 1000 declarações do homem que ainda tenta provar algo. O problema é que você foi ensinado a falar, a agradar, a mostrar interesse. E sim, o interesse sincero tem seu valor, mas só quando vem de um lugar de firmeza, não de carência. Porque o interesse que nasce da insegurança fede, e a mulher sente isso. Ela pode não saber explicar, mas quando um homem diz algo só para ser aceito, ela sente. Quando ele elogia só para receber atenção, ela sente.
Quando ele manda mensagem esperando uma resposta para aliviar a própria ansiedade, ela sente e se afasta. Mesmo que responda, mesmo que sorria, mesmo que diga que gostou, ela se afasta emocionalmente. Porque no fundo, ela não quer um homem que precise dela para se sentir homem. Ela quer um homem que a veja, mas que não precise que ela o veja. Por isso a frase que muda tudo nunca vem com ponto de interrogação, vem com ponto final. Frases como: você passou pela minha mente agora, e tá tudo bem se for só isso. Ou: tem algo em você que me bagunça, mas eu sigo firme. Essas frases são chaves, porque elas não pedem resposta. Elas provocam reflexão, e provocam uma dúvida. Dúvida que arde, que ecoa, que volta quando ela está sozinha, que invade a mente dela quando ela menos espera. Porque não foi só o que você disse, foi o que você deixou no ar. Foi a ausência de desespero, a ausência de urgência, a ausência de expectativa. Esse é o segredo. O homem estoico não fala para convencer, ele fala para deixar marca. E para isso, ele escolhe bem as palavras. Mas mais ainda, escolhe bem os silêncios. Porque o silêncio depois de uma frase forte é onde o impacto acontece. Poucos homens percebem, mas quando ela responde com um emoji, quando ela muda de assunto, quando ela ignora, ela está testando. Ela quer ver se você vai recuar, se vai tentar de novo, se vai descer o nível da conversa para tentar manter a atenção dela, se vai se justificar. E a maioria faz exatamente isso. Entrega o próprio valor, implora migalha emocional, tenta se manter no campo visual dela, mesmo que invisível no campo emocional. Mas o homem estoico, ele não joga esse jogo. Ele não precisa da resposta, porque ele sabe, se a frase foi certa, se o momento foi verdadeiro, o impacto vai acontecer, mesmo que atrasado. E quando acontecer, ela vai lembrar, e o olhar dela vai entregar. Tem um momento que poucos homens percebem. É aquele segundo em que ela para de digitar, mas não manda nada. Ou aquele olhar demorado que ela lança depois de ouvir você dizer algo que não esperava. Ou ainda, aquele toque no braço, aquele sorriso com canto de boca, aquele nada não, dito com a voz um pouco mais baixa. Esses momentos são confissões não ditas, são entregas silenciosas. E acontecem depois que você fala com presença, depois que você provoca, sem invadir, depois que você toca, sem se ajoelhar. É o olhar que confessa o que a boca não ousa dizer. E é nesse momento que você sabe que acertou, não porque ela se declarou, mas porque ela sentiu. E agora, ela lembra. O homem comum pensa em qual frase dizer para agradar. O homem estoico pensa no que pode dizer, que ainda vai ecoar quando ele não estiver mais ali. E isso muda tudo, porque ele não busca resposta, ele planta presença, ele não pede validação, ele provoca reflexão. E quando ela se vê pensando nele, sem que ele esteja tentando se mostrar, a confusão começa. E mais uma vez, o olhar dela entrega, o olhar que hesita, já confessou tudo. A mulher moderna aprendeu a se proteger. Ela aprendeu a rir quando está insegura, a brincar quando está interessada, a ignorar quando está vulnerável. Ela não vai te dizer o que sente, porque não confia, ainda não. Ela observa, ela testa, ela compara. E em silêncio, ela se pergunta: será que ele é mais um? Será que se eu sumir, ele vem atrás? Será que se eu fingir desinteresse, ele desmorona? Esses testes não são maldade, são autoproteção emocional. Ela não quer se entregar a um homem que desaba diante de uma ausência. E é aí que você precisa ser diferente. Quando ela silenciar, não entre em pânico. Quando ela mudar o tom, não tente compensar. Quando ela parecer fria, não se aqueça demais. Porque o verdadeiro teste é: você vai continuar sendo você, mesmo quando ela parece não ser mais ela. Poucos homens conseguem atravessar essa fase. A maioria cede, dobra, tenta provar. Mas o homem estoico, ele observa e ele entende. Quando ela se afasta, ela está dizendo: me prova que você não vai se perder só porque eu sumi. Esse é o momento de falar menos, de agir menos, de deixar o ar pesar, de mostrar que sua identidade não depende da reação dela. E é aqui que entra a frase certa, aquela que muda o jogo. Mas ela só funciona se vier de um lugar de verdade. Se for apenas uma técnica, ela sente. Se for uma estratégia, ela percebe.
Mas se vier do seu centro, ela sente no corpo, e o corpo não mente. Exemplo, ela se afasta. Você sente a ausência. Mas em vez de pedir explicação, você solta. Tem algo em você que bagunça tudo aqui. Mas mesmo assim, eu tô firme. Ela vai ler, vai reler, vai fechar o celular, vai abrir de novo. Não porque você implorou, mas porque você falou com raiz. Você não pediu volta, você afirmou presença. E isso, ela não escuta de qualquer um. É aqui que o dilema começa. Ela gosta, mas ela não sabe como reagir. Ela sente, mas ainda quer controlar. Então ela responde com ou com um meme, ou com silêncio. Mas o olhar entrega. Se vocês estão ao vivo, você vê. A pupila dilata, o corpo desacelera, a voz muda, o olho evita. Se for por mensagem, você sente o tempo entre o envio e a resposta. Aquela pausa é o momento em que ela percebe que algo mudou, que você não está ali tentando conquistá-la. Você já a tocou. E o medo começa. Medo de se entregar, medo de lembrar depois, medo de você ser tudo isso e desaparecer. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você se mostra inteiro, mais ela se sente exposta. E quando a mulher se sente exposta, ela entra em dois modos: defesa ou entrega. E é aí que a presença masculina precisa ser mais firme do que nunca. Você não precisa explicar o que sente. Você não precisa repetir a frase. Você não precisa fazer mais nada. Apenas mantenha o centro. A ausência de desespero é a sua maior força. Ela testa. Você sustenta. Ela hesita. Você permanece. Ela foge. Você não corre atrás. Porque ela vai voltar. Nem que seja com um comentário disfarçado. Um story sugestivo. Uma curtida antiga. E nesse momento, você vai saber. Porque o olhar dela vai entregar. O homem comum reage a tudo. O homem estoico entende o tempo das coisas. Ele sabe que uma frase dita com verdade carrega efeito retardado, que o impacto emocional às vezes chega dias depois, e que quando ela volta não é porque ele insistiu, é porque ela sentiu. E contra isso, ela não tem defesa. Quando ela sente, ela lembra, mesmo que não admita. Agora vem a parte que a maioria dos homens não está preparada para encarar, porque até aqui, tudo parecia um jogo de palavras, de frases bem colocadas, de presença bem dosada. Mas o que realmente muda o jogo não é o que você diz, é o que você é quando não está dizendo nada. É a firmeza que você carrega nos momentos em que ela some. É o centro que você mantém quando ela vacila. É a paz que você sustenta, mesmo quando tudo dentro de você quer buscar, cobrar, entender. O homem estoico aprendeu uma verdade simples, mas dura. Se você precisa da presença dela para se sentir firme, então você nunca foi firme de verdade. Por isso, a frase mais impactante que você pode dizer é aquela que não exige retorno. É aquela que declara, mas não prende. É aquela que toca, mas não implora. E quando ela percebe isso, quando ela vê que você não precisa do jogo para se manter inteiro, ela sente uma coisa que a maioria das mulheres quase nunca sente com um homem: respeito emocional. Ela vê que você tem domínio, que você é estável, que você não é refém do afeto dela. E é aí que ela começa a lembrar, não do que você disse, mas de como se sentiu quando você falou. Não da frase em si, mas da sensação depois que você terminou de falar. Porque enquanto os homens comuns dizem coisas como "me responde, por favor", ou "você sumiu, aconteceu algo", ou ainda "eu só queria entender o que houve", você simplesmente deixa isso. Se for só silêncio, eu entendo. Eu sigo firme. Essa frase não prende, mas também não solta. Ela diz: eu aceito, mas não sou refém. Ela diz: eu sinto, mas não me perco. Ela diz: você me afeta, mas eu continuo sendo eu. E quando um homem consegue sustentar essa postura, ele se torna memória. O mais impressionante é que, quando a mulher percebe isso, a virada interna é brutal. Ela tenta continuar fria, tenta manter o controle, tenta agir como se nada tivesse acontecido, mas não consegue, porque o olhar começa a vacilar. Ela te encontra na rua, e o olho dela te procura. Ela vê seu nome no celular, e o dedo hesita antes de abrir. Ela escuta sua voz em um vídeo antigo, e o peito aperta. Ela tenta não lembrar, mas lembra, porque o que você deixou nela
Não foi presença física, foi presença emocional. E essa é a mais difícil de apagar. É nessa hora que o jogo vira, porque ela começa a te ver com outro olhar. Não como o cara que corre atrás, mas como o homem que ela não consegue esquecer. Não porque você insiste, mas porque você desapareceu com dignidade. E o desaparecimento com dignidade é o novo poder masculino. É a marca do homem que não precisa sumir para se vingar, mas que se retira para preservar o próprio centro. E quando ele volta, se voltar, volta maior. Não porque ela sente falta de quem você era, mas porque ela sentiu falta de quem ela era quando estava com você. Esse é o verdadeiro impacto. Não ser lembrado por uma frase, mas por um estado emocional, por uma sensação de segurança, de firmeza, de clareza. Ela pode até não lembrar exatamente o que você disse, mas ela nunca vai esquecer como o mundo parou por um segundo quando você disse. E o olhar dela vai confessar. Sempre vai. Você não precisa ser lembrado. Você precisa ser inesquecível. Tudo o que você viu até aqui não é uma técnica, não é um truque, é um lembrete de quem você pode ser quando para de implorar por atenção e começa a gerar impacto, de que o silêncio de um homem com presença vale mais do que 1000 palavras de um homem perdido, e de que o verdadeiro poder masculino está em tocar, sem agarrar, em marcar, sem implorar, em estar, sem depender. Ela não vai dizer nada, mas o olhar vai entregar tudo. Vai entregar que sentiu, vai entregar que lembrou, vai entregar que algo dentro dela se desorganizou. E não importa quanto tempo passe, não importa quantas pessoas ela conheça, não importa o quanto tente racionalizar. Se você foi verdadeiro, se você falou com intenção, se você sustentou presença, ela vai lembrar. Talvez nunca confesse, talvez nunca diga nada, mas o olhar não mente. Agora é com você. A próxima vez que estiver diante de uma mulher, não fale para agradar, fale para revelar. E quando falar, não espere resposta, espere silêncio, porque é no silêncio que o impacto acontece. E é no olhar dela que você vai saber. Ela sentiu. Se isso tudo fez sentido para você, escreve nos comentários. Eu sou presença, não para mim, mas para você mesmo lembrar que não precisa mais correr atrás. Você só precisa estar firme e deixar o resto acontecer. Se alguma parte desse vídeo tocou algo dentro de você, não precisa explicar. Apenas marca isso aqui com o botão aí embaixo, nem que seja só para você mesmo lembrar depois. O homem comum quer ser lembrado. O homem de presença nunca é esquecido.